Bom, então, né, recapitulando, eu acho que vale a gente entender a nossa agenda do dia, o que a gente pensou em fazer hoje aqui. Começando por uma apresentação, então vocês, pude observar que vocês se conhecem, mas eu acho legal a gente entender, assim, o mosaico que se formou aqui, se são pessoas que trabalham na mesma equipe, no mesmo time, vocês conhecerem também a mim e Maria Júlia, aqui da TOT. Em seguida, o onboarding TOT, que é de fato para entender. Imagino que vocês já tenham um breve conhecimento, mas entender o que é a TOT, o nosso impacto, quais são as ações que a gente faz a nível de capacitação, de empregabilidade, de conexão com o mercado de trabalho. Em seguida, nós vamos entrar na apresentação do programa de voluntariado. Então, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está propondo para vocês? Né? Quais são os objetivos, os papéis, as responsabilidades dessas ações? Entrando também no treinamento, né? Então, pensando um pouco na nossa prática, trazendo boas práticas de facilitação e mentorias para refugiados e imigrantes. E, por fim, a gente entra no encerramento, dúvidas, e é claro que dúvidas podem surgir ao longo de todo o encontro e são sempre muito bem-vindas, tanto via chat quanto por microfone também, fiquem à vontade, beleza? Bom, então, para começar, eu queria me apresentar. Eu sou Juliana, eu estou na TOT há 3 anos. É um longo percurso, assim, apesar de ser baixo em números, eu já fiz muita coisa aqui. Eu amo o que eu faço, eu sou realmente muito apaixonada, assim, no propósito da TOT, no nosso público-alvo. Amo demais trabalhar com eles, são pessoas encantadoras, a diversidade que a gente tem na nossa comunidade a nível de perspectivas culturais, de perfis, assim, é apaixonante. Eu espero que vocês sintam essa felicidade, assim, que é estar em contato com a causa dos migrantes, com a nossa comunidade. E hoje eu faço parte do time de projetos, que é basicamente a gente pensar em ações, em propostas para a nossa comunidade em parceria com os nossos parceiros, né, como a Volk. E aí, junto comigo, eu tenho a Maria Júlia, também vai se apresentar agora. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Maria Júlia, podem me chamar de Maju também, fique à vontade. Atuo no time de projetos junto com a Juliana. Eu sou o ponto focal de comunicação entre a TOT e os estudantes, sempre também atuando, né, nos projetos que a gente faz para eles, tanto na parte de empregabilidade quanto de formação, mas focada mais na experiência deles enquanto estudante. Perfeita, obrigada, Maju. E aí, gente, eu queria ouvir de vocês também, em um minuto, o que vocês fazem, né, de onde vocês falam. Até perguntei no comecinho de qual estado vocês estavam falando, mas se vocês puderem também dizer o que vocês esperam desse programa brevemente, só para eu pegar assim um overview de como que vocês chegam hoje aqui. E aí, eu vou puxar alguém aqui para começar e a gente segue dessa forma, pode ser? Beleza, então eu vou chamar o Oscar. Beleza. Embora assim a minha participação não vá ser a mesma de vocês, né? Eu estou mais para organizar. Eu conheço a maioria das pessoas daqui e estou muito feliz também de estar tendo esse primeiro contato com o pessoal que eu não conheço também, mas o pessoal de Fortaleza. Então, muito feliz com isso, porque eu sou de São Paulo, né? Sempre trabalhei aqui, então raramente vou para outra unidade. Eu trabalho na área de SG, que existe há pouco mais de 1 ano e meio aqui na Volk. E eu, assim, também estou muito feliz com esse programa, porque eu acho que ele trabalha várias áreas, né, que a gente precisa, conversam com os nossos valores e também com as habilidades que a gente precisa. Eu acho que a principal delas, que é muito bacana, é a empatia, né, e também a comunicação. Eu acho que é sempre legal a gente falar com gente diferente. Acho que tanto na empresa como fora dela, e espero que traga esse benefício para os nossos colaboradores e também para os TOTers. Se puder escolher alguém, Oscar, para a gente... Eu ia perguntar isso, posso indicar a próxima pessoa? Beleza, sim. Então vou puxar a Isa. Boa. Bom, boa tarde, gente. Eu conheço algumas das pessoas que estão aqui lá do Volk, algumas eu ainda não tive a oportunidade de ter contato ali, da gente conversar, conhecer. Eu sou a Isa, hoje eu estou dentro do time Tech, na área de sistemas, cuidando da cadeira de Omnichannel.
Então, cuidando da parte do nosso e-commerce, nossos sites, nossos CRMs, ferramentas de atendimento, tudo que toca no cliente está ali dentro da minha cadeira, né? E o que eu mais espero desse programa, gente, faz muito tempo que eu não faço nada voltado assim a voluntariado. E nos últimos anos eu recebi muita coisa. Então eu ganhei muita mentoria, eu tive pessoas que foram muito importantes para mentorar minha carreira, eu tive muita evolução profissional, eu tive muitas oportunidades. E eu tô nesse momento de que, puta, eu tive muito, então eu preciso retribuir. Eu tive muita oportunidade, tive muita abertura, eu preciso retribuir isso de alguma forma, né? E fazia tempo que eu não atuava com nada, então o que eu mais espero desse programa é poder retribuir e contribuir um pouco para a vida de outras pessoas, como eu tive a oportunidade de ter essa contribuição aí na minha vida, na minha jornada e principalmente na minha carreira. Eu escolho alguém, verdade. Então, eu vou escolher alguém que eu não conheço ainda. Vou escolher a Leohana. Olá! Meu nome é Leohana, eu falo de Fortaleza, certo? Recentemente eu fui promovida, hoje eu estou como analista de informações júnior, especificamente no cliente Pague Menos, né? O que eu espero desse programa é realmente a experiência, né? Eu cheguei até a conversar por cima com o Oscar, pelo Teams, de um projeto pessoal em específico, que tem um pouco a ver com esse programa, né? E eu quero realmente ter essa experiência para poder conseguir botar para frente esse projeto pessoal que eu tenho, né? Que eu até falei, até conversei com o Oscar sobre com quem na empresa eu poderia até pedir um auxílio, né, para conseguir, junto com a empresa que eu trabalho, já que ela é tão aberta a esses programas, né, a toda essa causa, para poder me ajudar a colocar esse projeto pessoal para frente, e participar desse programa vai me dar essa experiência, abrir a mente, ver tudo que eu posso fazer, posso adicionar, não só para o programa, mas também para colocar para frente, né? Tudo que eu vou aprender. Aí eu tenho que escolher alguém, né? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Vou escolher o Roberto. Obrigado, Leohana. Eu conheço algumas figuras, não conheço todo mundo, mas o que eu vou falar aqui também é um pouquinho do que cada um já falou. Eu sou Roberto Souza, sou aqui de São Paulo, trabalho com a área de distribuição. Bom, o que eu espero do programa, né? Acho que é um pouquinho do que a Isa disse, né? Somos privilegiados, eu me considero super privilegiado no mundo que nós vivemos hoje, as oportunidades que nós tivemos hoje. Então, eu acho que é exatamente o que você falou. Tem uma hora que a gente fala assim, não, peraí, deixa eu retribuo muito para minha família, né? Então, a gente ajuda muitos familiares. Mas eu acho que é uma outra experiência retribuir quem nunca viu falar da gente, né? Então, eu acho que é uma outra coisa você entregar algo sem querer nada em troca. Então, eu acho que essa é a grande experiência mesmo. Eu já participei de alguns programas na faculdade. Eu sou apaixonado pela faculdade que eu estudei, porque me ajudou muito no período de faculdade. Então assim, ficou lá, né? E hoje, depois de muito tempo, quando surgiu isso, eu falei, putz, é agora, vamos ver então, e leio bastante coisa sobre isso, logística, distribuição de alimentos, etc. Nossa, brilha o olho, mas calma, né? Calma, Roberto. Então, acho que o primeiro passo agora é contribuir com o que for possível, tá bom? Bom, quem eu escolho agora? Sobrou para você, viu, Samira? Você está escondida aí, mas é você agora. No cantinho. Exato. Bom, meu nome é Samira, eu fico aqui também em São Paulo, sou do time de dados,
algumas pessoas aqui eu também não conheço, mas tenho projetos da área, né? Eu já olhei ali, jornada de gestão de leads, né? Assim, book de clientes, né? Eu já fico ali enquadrando nos projetos que estão em andamento. Bom, o que eu mais espero, né? Acho que ajudar. Ali eu tive assim algumas reviravoltas na minha vida, né? Assim, algumas mudanças profissionais muito radicais. E aí, de fato, assim, também, né, ali me considerei ali sortuda e bem-sucedida ali nesse traçado que eu percorro aí há 12 anos, né? Mas vinha assim de poucas e boas no passado, mas que também, por outro lado, era um momento ali que eu fazia muito mais voluntariado, né? Então, por mais que era uma vida ali que eu acabei mudando 100%, tinham essas partes muito boas que depois foram cessadas, né, engolidas pelo mundo corporativo, e que agora a ideia, né, acho que é uma oportunidade realmente de se reconectar ali mais com a proximidade humana, né, assim, a TI muito legal e tal, mas assim, tem que também lembrar da proximidade humana. Eu acho que o objetivo ali acho que é ajudar, ser ajudada também, né. Bom, agora eu vou chamar a Eveline. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Eveline, eu falo aqui da filial de Fortaleza. Eu sou do setor de marketing, trabalhei na parte de geração de demandas e qualificação de leads. O que eu espero desse programa voluntariado, né, é a experiência também. Eu nunca tive contato, assim, nunca fui voluntária. E vai ser a minha primeira experiência, então estou com muitas expectativas. Também quero agregar valor na vida de outras pessoas, passar um pouco de conhecimento. E é isso. Chama a Anne. Oi, gente, eu sou a Anne, eu também sou aqui de Fortaleza, sou da área de qualificação, a parte de SR, marketing. O que eu espero é eu poder entregar um pouco do que eu sei. Eu já fiz algumas coisas voltadas para voluntariados na comunidade, coisas voltadas para criança. Eu dava aula de matemática, já participei de algumas coisas bem legais. Eu acho que o que eu mais espero é poder doar um pouco do que eu sei. A gente sempre fala assim, eu quero receber. Não, dessa vez eu quero doar. Eu quero aprender com vocês, mas também mostrar um pouquinho, sabe, do que a gente aprende nesse processo. Eu acho que isso é muito legal. Muito obrigada, gente. Foram todos, né? Tô certinho. Gente, adorei ouvir vocês. Muito, muito obrigada. Eu acho que todos trouxeram muito na fala essa questão de retribuir, né? E de compartilhar saber, de ajudar. E a gente é muito ajudado quando a gente ajuda também. Então, eu acho que é uma relação mútua. Mesmo no processo de mentoria, quando você é mentor, você também está aprendendo muito. Ainda mais quando você lida com uma pessoa com uma trajetória, um contexto, uma nacionalidade, uma cultura diferente. Então, o quanto que isso pode ser rico, né, de aprendizados. Então, fico muito feliz que vocês chegam hoje com expectativas que estão muito alinhadas, assim, o que a gente quer construir juntos. Muito obrigada. Bom, e agora apresentando a TOT, né? Nos apresentamos, agora eu vou falar da TOT, assim, a nível institucional. Como vocês devem saber, nós trabalhamos com migrantes e refugiados dentro do setor de tecnologia. Então, o nosso propósito é promover educação tecnológica de qualidade para pessoas refugiadas e migrantes. A gente quer viabilizar um emprego digno. E aí, o que a gente está falando de emprego digno? Um emprego que seja, enfim, que tenha qualidade, né? O aumento de renda, porque muitas vezes uma pessoa migrante refugiada, ela chega no Brasil com uma bagagem profissional, né? Uma experiência profissional, um currículo, e ela fica em subempregos. Então, quando a gente fala de emprego digno, a gente está falando de um emprego que esteja alinhado àquela capacitação, né, daquela pessoa, aquela trajetória profissional. Qualquer emprego é digno, mas que esteja de acordo com o nível, né, de experiência, de capacitação que a pessoa se preparou e construiu ao longo da sua trajetória. E a gente olha sempre para esses pilares dentro do mercado de tecnologia, no mercado de trabalho brasileiro, né, no geral. Além disso, auxiliamos empresas de tecnologia a terem profissionais qualificados e diversos. Então, temos muitos parceiros que contratam, né, os profissionais formados com a TOT. E, por fim, a gente contribui para as métricas de ESG, diversidade e inclusão nas empresas, porque nós trabalhamos com as ODS, né, da ONU. Então, vocês vão entender melhor que nós atuamos em algumas ODS.
falando um pouco do nosso impacto em relação a números, né? A gente está em torno de 3 mil familiares impactados indiretamente. Então, quando a gente fala de uma pessoa formada pela TOT, conectada ao mercado de trabalho, a gente não está falando só daquela história, a gente está falando de toda uma rede, né, que chega junto com uma pessoa só. 200% de aumento de renda médio promovido, uma vez que essa pessoa ingressa no mercado de trabalho brasileiro. 41 nacionalidades diferentes na nossa comunidade, mais de 20 estados do Brasil de atuação, então estamos espalhados aí em todos os cantinhos do Brasil. Somos chancelados pela ONU também, e 72% das pessoas empregadas, depois de terem passado pela formação com a TOT, estavam sem emprego anteriormente. Então, acho que a gente consegue observar assim, uma virada, né, de qualificação que o curso da TOT pode proporcionar após ser concluído. Né? Então, a gente, desde o comecinho, a gente seleciona todos os estudantes. Então, como que essas pessoas chegam até nós? Basicamente, divulgação com alguns parceiros que nós temos institucionais, então, por exemplo, o Caritas, o Hermanitas, aqui no Rio de Janeiro, o Abraço Cultural, que são instituições que divulgam, né, iniciativas que trabalham com outras pessoas refugiadas e, claro, a internet, né? Então, a gente tem uma presença nas redes muito consolidada e é através dessa presença que a gente seleciona os estudantes. Então, a gente abre as inscrições, a galera se inscreve e a gente faz essa seleção e esse recrutamento dos nossos estudantes também. Em seguida, a gente capacita, né? Então, a pessoa passa pelo processo de formação profissionalizante dentro dos nossos cursos regulares. Depois disso, nós conectamos com o mercado de trabalho, então a gente tem uma plataforma de empregabilidade, onde a gente recolhe os dados profissionais do estudante e apresenta esse material para as empresas que desejam contratar. E, por fim, o acompanhamento profissional, que é esse desenvolvimento contínuo da relação do estudante com a TOT através da nossa comunidade de membros. E aí, falando do nosso impacto, hoje a gente tem mais de 1.200 pessoas refugiadas impactadas. E aí, aquele número de novo, né? Quando a gente fala de uma pessoa que estudou com a TOT, toda uma família vem junto. Então, mais de 3 mil familiares impactados também. 72% das pessoas que foram empregadas estavam, né, desempregadas e 200% de aumento de renda. E ali eu trouxe as ODS, né, que eu mencionei no slide anterior, que se relaciona com aquela questão da ESG, né, o quanto que a gente contribui também para empresas, né, aumentarem suas métricas de ESG, desenvolverem questões relacionadas à diversidade e inclusão dentro do setor, né. Aí, pensando na nossa formação profissional, aqui a gente tem algumas dos nossos cursos de hard skills. Então, por exemplo, front-end, back-end, full stack, análise de dados, Python e suporte técnico são os nossos cursos atuais. Quando a gente pensa nas hard skills, a gente também olha para as soft skills, porque o mercado de trabalho pede o desenvolvimento, né, dessas habilidades comportamentais. Então, a experiência de estudar com a TOT não passa só pelo desenvolvimento das hard skills, né, a nível técnico, mas a gente também tem aulas de soft skills, então, mercado de trabalho, processo seletivo, competências interpessoais e cognitivas. Por fim, mas não menos importante, a experiência. Então, ao longo de toda a jornada, a gente, enfim, apresenta práticas de mercado, né? Então, a gente constrói as aulas muito voltadas aos desafios do mercado, tanto é que os nossos professores são profissionais que estão hoje no mercado de trabalho, trabalham na squad de tecnologia, então a gente prioriza, a gente valoriza muito que haja esse compartilhamento da prática do dia a dia, de como uma squad de tecnologia trabalha, se comporta. Para a gente é muito importante que o estudante tenha, desde o começo, esse entendimento. Trabalhamos muito com dados, então temos muitos indicadores de presença, de participação, engajamento. A gente valoriza muito esse conhecimento técnico, né, da turma. E plano de desenvolvimento, que é, de fato, que o estudante trabalhe com a gente um projeto de vida, então entendendo a formação com a TOT como, de fato, um degrau, né, que ele está subindo em rumo a um objetivo maior.
E aqui tem um panorama das nossas formações. Temos a formação em programação web, que se divide em full stack, em front-end ou em back-end, e também a formação de Data Analytics. Pode ser que quando vocês forem, né, ser mentores, facilitar o workshop, a turma vai estar ali com pessoas de várias das formações. Então, pode ter um analista de dados, pode ter uma galera da programação, pode ter também, não está nesse slide, mas alguém do suporte técnico, que agora a gente está rodando a nossa primeira turma em suporte técnico. Então, não vai ser uma coisa homogênea, né? Vão ter várias pessoas ali de várias formações da TOT. E aí, agora falando da nossa comunidade, que é, de fato, quem formou conosco, né? Então, uma vez que o estudante ele forma com a TOT, a gente convida eles para participar da nossa comunidade. E temos muito orgulho de dizer que somos a primeira iniciativa, a primeira comunidade de profissionais de tecnologia, refugiados e imigrantes no Brasil. Então, é um espaço que eles compartilham muitas coisas em comum e que a gente prioriza muito alguns objetivos em comum entre eles. Primeiro de tudo é continuar promovendo esse espaço de união e troca, que é muito valioso, né? Porque são pessoas que estão no mesmo momento profissional, né, de recolocação no mercado, que carregam traços, né, socioeconômicos muito parecidos. Então, é muito potente quando você apresenta pessoas que estão no mesmo desafio, compartilhando as mesmas barreiras, o quanto que isso pode ser uma janela que se abre, né, de oportunidade, de perspectiva, de caminhada juntos, né? Então, a gente valoriza muito essa troca entre eles. Olhamos muito também para a qualidade profissional de alunos já empregados. Então, na nossa comunidade não tem só pessoas que estão em busca de um emprego, mas pessoas que já trabalham no mercado de trabalho, até mesmo parceiras nossas que continuam frequentando nossas ações a fim, né, de evoluir, de aumentar a sua qualidade e capacidade profissional. Evidentemente, aumentar a empregabilidade, então é nosso desejo primário que a gente coloque, né, que a gente viabilize a conexão deles no mercado de trabalho, então que eles, de fato, consigam um emprego, um aumento de renda. Então, essas ações que são com foco em currículo, em tecnologia, em formação continuada, também olham muito para a colocação profissional, né, e consequentemente, a empregabilidade deles. E, por fim, viabilizar networking. Todos vocês sabem a importância do networking, né, na carreira de qualquer um, de você conhecer uma pessoa, de você entender a trajetória daquela pessoa, quais foram os caminhos, as ações que ela teve, as dificuldades que ela atravessou. É muito inspirador a gente ouvir, né, uma pessoa compartilhando o que ela fez para poder conseguir um emprego, uma promoção, conseguir se formar em um curso. Então, a gente preza muito também essa troca, né, entre todo o ecossistema da nossa comunidade, que é formado por estudantes, né, pelos TOTers, formados por nós, mas que também tem como parceiros muito queridos as nossas empresas, né, e vocês agora são uma delas, então fazem parte, né, compartilham com a gente esses objetivos. Bom, e aí olhando para a área de atuação da comunidade, a gente tem principalmente 3 frentes nas nossas ações. A primeira é a formação continuada, que são cursos, workshops gratuitos, então todas as ações da TOT são gratuitas, tanto as formações regulares, né, como as maiores, né, as que são profissionalizantes, quanto essas ações menores, workshop, mentorias, palestras, todas as ações são gratuitas para os estudantes. Para além disso, empregabilidade, então, orientação para o mercado de trabalho, confecção de currículo, LinkedIn, conexão, né, de fato, com empresas, com vagas, divulgação de vagas, tudo isso dentro do campo de empregabilidade. E no acompanhamento profissional, o desenvolvimento de carreira e mentorias. Então, pensar a carreira como um processo vivo, né, que tem escolhas, que tem momentos, que tem etapas, tudo isso faz parte, né, do desenvolvimento de carreira e também da mentoria, né, como uma das formas de viabilizar, né, esse pensamento, né, essa percepção da carreira. Bom,
E aí, falando do perfil dos estudantes, quando a gente olha para a nossa comunidade, como que é a carinha deles? A maior parte, ali cerca de 46%, são mulheres, 52% homens. Temos também uma parcela muito grande de pessoas negras, né? Então, mais da metade da nossa comunidade são de pessoas negras. A gente tem um estigma, né, de que pessoas refugiadas, imigrantes, não têm ensino superior, não têm pós-graduação, e a gente quebra muito isso quando faz a apresentação, né, da questão do ensino, né, da nossa comunidade. Então, você vê que mais de 50% tem ensino superior e pós-graduação. Então, são pessoas que já têm uma história profissional, né, assim, consolidada. Temos muitas pessoas com mestrado, com doutorado até, e que estão, né, buscando essa recolocação no mercado, ou então uma migração de carreira, né, para a área de tecnologia. E são profissionais que têm mais de um idioma, então também o quanto que isso é valioso, né, para o setor brasileiro, para o mercado de trabalho brasileiro, uma vez que nossos cursos são em português, então todo o nosso conteúdo é em português, a pessoa precisa saber falar português a nível intermediário para estudar com a gente, e ela naturalmente chega, muitas vezes, né, com o segundo idioma, que tende a ser ou o espanhol, né, aqui da América Latina, ou o francês, em países da África, principalmente, Togo, República Democrática do Congo, que são, né, falantes de francês, ou às vezes a pessoa pode falar somente português dos países da África, né, que falam português, como, por exemplo, Angola, Guiné-Bissau também fala português. Então, aqui a gente tem um pouco a carinha, né, de como eles falam, e a origem do pessoal também. A maior parte é latino, principalmente da Venezuela. Nossos queridos amigos venezuelanos compõem uma parte muito grande da nossa comunidade. Gente, tá medindo aqui? Vou ficar em silêncio alguns segundinhos, tá? Pronto, pessoal, obrigada por aguardarem. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? A conexão tá boa? Sim? Beleza. Às vezes dá uma travadinha, mas dá para continuar, não tem problema. Tá, se acontecer, me sinaliza, tá? Que eu vejo aqui alguma saída. Bom, então, olhando, né, para o retrato, né, da nossa comunidade a nível socioeconômico, a gente vê também uma interseccionalidade muito forte, tanto em relação a gênero, quanto em relação a raça, etnia, orientação sexual. Isso porque, quando fala-se de imigrante e refugiado, você não está falando só de um perfil, né? Você está falando de pessoas que são muito diversas, muito variadas, mas que compõem, né, essa questão de estarem em outro país, em busca de melhores condições de vida, mas que ainda assim atendem a esses critérios, né, enfim, de minorias, como, por exemplo, pessoas pretas, mulheres. Então, quando a gente trabalha com pessoas refugiadas e imigrantes, a gente está trabalhando ali com uma pluralidade muito grande, né, de diversidade, não só no contexto de nacionalidade, mas entre todos esses critérios, né, de diferença, de diversidade, de contextos, de percepções, né, de mundo e vida. Então, é um público muito rico, assim, de se trabalhar, de se relacionar. Bom, e aí contextualizando a gente aqui hoje, então, as ações TOT Volk, o nosso principal objetivo é fornecer workshops para a nossa comunidade de imigrantes e refugiados, que eu apresentei para vocês agora. Além dos workshops, a gente tem também a frente das mentorias, então, no formulário, a gente recolheu, né, o interesse de atuar como mentores também, enfim, aí vocês indicaram, né, se tinham interesse ou não. Eu vou passar um outro formulário, então, caso você tenha mudado de ideia, surgiu um compromisso, você pode, de novo, né, submeter o seu interesse, a sua disponibilidade. Mas o programa, ele tem essas duas frentes de atuação. Então, a primeira é o workshop, né, que vai acontecer primeiro,
E se vocês quiserem continuar com a gente nas mentorias, serão 3 encontros, né? E vai ser um prazer. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana de você não só seguir atuando, né, no conteúdo que você vai facilitar, né, nos workshops, mas de seguir esse relacionamento, né, de conhecer um pouco mais a fundo. É um contato muito mais humanizado, porque você vai ter ali um contato próximo, né, com 1 a 3 TOTers, né, de acordo com a sua disponibilidade. Então, é, de fato, uma experiência muito rica e que, assim, é o que eles mais valorizam. Tipo, quando a gente faz pesquisa aqui na comunidade, eles ficam mentoria, mentoria, mentoria. Então, eles gostam muito dessa oportunidade, assim, de ter acesso a profissionais do mercado. Então, fica o convite, quem tiver interesse, eu vou rodar de novo o formulário, né, da pesquisa hoje aqui do encontro, e aí tem lá um novo campo, se vocês quiserem submeter, ou porventura, caso não tenham mais a disponibilidade, a gente vai fazer esse levantamento de novo, tá? Enfim, e aí essas 2 iniciativas, tanto o workshop quanto as mentorias, elas são com foco em trabalhar as habilidades necessárias para o mercado de trabalho hoje, tanto a nível técnico quanto a nível comportamental. Então, uma vez que você apresenta um conteúdo, né, e aí os temas, a gente vai revelar hoje os temas vencedores, né, que a galera mais votou. Além de você estar abordando esses temas técnicos, entra também no campo do comportamental, né, uma vez que você facilita as mentorias, você está construindo ali, abrindo um espaço de relacionamento, né, interpessoal, de comunicação, de gestão de tempo, porque as mentorias vão também implicar em atividades, né? A gente pede que nas mentorias haja atividades, tarefas a serem trabalhadas ali em conjunto. Então, é uma iniciativa que trabalha tanto do ponto de vista de hard skills, quanto também de soft skills. Pode falar, Isa. Boa. Ju, eu tenho uma dúvida com relação às mentorias. Eu coloquei, mas eu queria entender um pouquinho mais como funciona. Vocês têm um script padrão de mentoria, onde você define X número de encontros por tal período, ou é mais da relação ali que você vai criando com a pessoa que está sendo mentorada, de qual frequência que a gente vai se falar? Como que funciona? Boa. Nós temos, sim, um script de quantidade de encontros. Então, esses encontros, o número de encontros já foi pré-definido, que são 3. E a gente tem sugestões do que vocês podem falar a nível de estrutura em cada encontro. O tema em si, a gente sugere que seja dentro do workshop que você for facilitar. Então, você vai fazer sobre tecnologia, né? Acredito. E aí, a gente pede que seja dentro desse tema. Tanto em relação principalmente em relação ao assunto do workshop, né, que vai ser sobre inteligência artificial, né, spoiler, mas também sobre o seu dia a dia de trabalho. Então, você, como profissional que atua numa squad, acho que é bacana você trazer essa experiência, enfim, colaborar, apresentar um pouco do seu dia a dia. Eu acho que é rico, assim, qualquer coisa que entre dentro da tecnologia, né? E aí, o que a gente pede é que tenha atividades, né? Então, o script, ele basicamente é assim, a nível de estrutura, mas não de assunto especificamente para cada encontro, para não engessar, né? Então, porque cada grupo é um. Então, a gente quer deixar, assim, não muito engessado, mas também não muito aberto, né? Enfim, a gente quer ter uma base comum, né, na experiência para todos. Mas eu vou falar com mais detalhes nos próximos slides. Beleza, mas já ficou claro. Obrigada, Ju. Ótimo. Nada, obrigada a você pela pergunta. Bom, gente, e aí pensando em etapas, né? A gente está hoje aqui no treinamento, então hoje é o momento da gente conhecer mais, né, sobre os participantes, sobre a TOT, refletir sobre essa jornada, tirar todas as dúvidas para as próximas etapas. Em seguida, a gente entra na fase de elaboração dos conteúdos com o seu grupo. Então, vocês vão ser divididos em grupos temáticos, né? Nós teremos 2 workshops, um de tecnologia e um de empregabilidade. E aí, vocês vão se dividir nesses 2 grupos e cada grupo vai entrar em contato para definir um assunto, uma abordagem dentro daquele tema e definir papéis, responsabilidades. Então, essa é uma fase que vocês vão ter nas próximas 2 semanas para poder entender qual é a perspectiva, né, que vocês querem trazer no workshop. Em seguida, hora de colocar a mão na massa, que é de fato o workshop em si,
Então, esse é um momento de intercâmbio cultural, de aprendizagens, de ensinar, mas também aprender. Em seguida, feitos os workshops, a gente vai divulgar os mentorados. Então, nós vamos rodar ali com os TOTers que participaram dos encontros, dos workshops, a gente vai rodar um formulário de inscrição para que eles se inscrevam. E aí nós vamos fazer esse match entre vocês e entre os inscritos, baseado em critérios de engajamento com a comunidade, de perfil, né? Então, nós vamos selecionar ali com muito critério, muito cuidado, o melhor estudante dentro desses requisitos, né, para cada um. E vamos encaminhar essa lista por e-mail para vocês, para que vocês possam, assim, acessá-los e finalmente iniciar as mentorias. Nas mentorias, o voluntário será responsável pelos agendamentos e a condução dos encontros. Então, a ideia é que seja, de fato, um momento entre vocês. A TOT não participa, né, ali do encontro ao vivo, né? A gente participa num ponto de vista de apoio, né, de condução. Nós vamos ter alguns momentos para a gente poder conversar sobre como está sendo esses encontros, mas não estaremos ali na hora, tá? Até porque isso viabiliza muito mais uma relação de confiança, de troca entre vocês. Bom, e aí compartilhando os temas vencedores, vocês votaram lá no formulário de inscrição, a gente fez esse levantamento e a gente dividiu da seguinte forma. Gente, isso aqui não está escrito em pedra, então a ideia é que isso seja interessante para todo mundo aqui. Então, caso, né, alguém, porventura, queira mudar, a gente conversa, a gente, enfim, faz um rearranjo de novo, não tem o menor problema, tá? Fiquem super à vontade. Mas, baseado na votação de vocês, foi definido dessa maneira. O tema de empregabilidade é preparação para entrevistas de emprego. E aí, dentro desse tema, a gente tem a Camila, a Leohane, que optou em mentorar 2 TOTers. Muito obrigada, Leohane, inclusive. A Cíntia, a Marta e o Roberto de Souza. Cada um, Roberto e Marta, com um TOTer. Em seguida, o tema de tecnologia, que é o uso de ferramentas de inteligência artificial nas tarefas do dia a dia. E aí a gente tem a Anne, com 3 TOTers, a Eveline, a Samira, também com 3 TOTers, muito obrigada, Samira, e Isabelle e Tayane. Então, ali vocês podem ver que tem cada tema tem 5 pessoas. E aí a ideia é que essas 5 pessoas se reúnam e troquem, né, a respeito do que vocês pensam em trazer nesse workshop, quais as tarefas, como vai ser a estruturação do encontro, que vocês pensam em produzir. Enfim, vai ser um momento de imersão realmente para construir o melhor workshop possível, né, dentro das condições, né, que a gente tem de tempo, né, de recursos. Então, essas 2 semanas, já entrando no cronograma, a gente está aqui hoje no dia 26 de junho, que é o momento de onboarding e treinamento. E aí, a sugestão das datas é para o dia 10 e para o dia 11. Tá? Aqui é a primeira sugestão. Caso alguém não possa, a gente conversa, tá? Mas a ideia é que a gente faça daqui a 2 semanas esses encontros, para que vocês depois já iniciem as mentorias, que serão 3, né, quantidade de encontros de mentoria, e finalizem, né, todo o programa ali em torno do meio de agosto. Então, esse é a nossa sugestão de cronograma. Eu vou também no formulário levantar a disponibilidade de vocês, se vocês de fato têm, né, dentro dos seus respectivos temas, essa disponibilidade, tanto no dia 10 quanto no dia 11, mas a gente definiu dessa maneira. E, é claro, ao longo de todo esse processo, a gente vai estar em contato, né, com vocês para garantir, enfim, um melhor aproveitamento, dúvidas, o que for necessário. Feito os 2 workshops, a gente já inicia o ciclo das mentorias. Então, a primeira, a ideia é que seja em torno de 1 semana do workshop. A segunda, 1 semana depois da primeira mentoria. Aí nós teremos um check-in point para entender como está sendo esse processo com vocês. A ideia é ser uma videochamada, né, para a gente trocar, enfim, fornecer qualquer suporte, auxílio, para de fato fechar o programa da melhor maneira possível, amarradinho e bem aproveitado. Show? Samira, pode falar.
Uma dúvida sobre a mentoria, né? Para quem escolheu mais de uma pessoa, a ideia é o encontro em conjunto ou teria que ter agenda individual com cada um dos 3, por exemplo? Boa, eu mais critério. Você pode ou juntá-los numa mentoria em grupo, coletiva. É legal também, provavelmente só vai ser maior. Aí você tem que entender a sua disponibilidade de agenda. Se você prefere uma agenda maior, né, com os 3, ou uma agenda menor com cada um, né? E fica a seu critério. Aí uma outra dúvida também até sobre o escopo aí da mentoria, vocês comentaram de exercícios, né, assim, nesse momento ali de pensar ali numa dinâmica ali que eles possam participar, vivenciar alguma coisa. A gente tem sugestões de perguntas norteadoras, mas a ideia é que as dinâmicas sejam dentro desse tema. Então, por exemplo, você vai dar, não me lembro agora, você vai dar tecnologia ou empregabilidade? Tecnologia. Tecnologia. Então, a ideia é que você proponha atividades, pesquisas dentro desse tema, seja de inteligência artificial ou até mesmo de algo que seja comum a todos. Então, tem que fazer sentido para todas as partes, para vocês 4, né? Se você vai ter 3, mais você, vão ser 4 pessoas ali na chamada. Se vocês tiverem algo em comum, além da inteligência artificial, fica super à vontade para poder abordar isso também nas atividades. Então, se vocês forem, você é da área de dados, né, que você comentou. Isso. Então, por exemplo, a gente pode colocar pessoas de dados com você. E aí, quem sabe, vocês podem trabalhar em cima também de uma questão de dados, né? Enfim, Power BI, Python, ou alguma coisa que, né, for um comum ali para o grupo. Então, a ideia é ser dentro desse grande tema, tecnologia, tá? Mas fique à vontade para, de fato, entender o que é melhor para o grupo, porque tem que fazer sentido para todo mundo, senão não está fazendo sentido para a gente também, tá? Tá bom. Show, obrigada pela pergunta. Bom, gente, agora entrando de fato no nosso treinamento, né? A gente passou pelo onboarding, que foi a apresentação da TOT, a apresentação da estrutura do programa, das 2 frentes, né? Tanto de tecnologia, de workshop, quanto de mentoria. Apresentamos os temas, as pessoas envolvidas e seus respectivos mentorados. E agora eu preparei para vocês um treinamento com foco em como a gente trabalha aqui na TOT, assim, em relação à metodologia de aprendizagem, então como a gente constrói os nossos cursos, como a gente se relaciona com os estudantes, a partir de qual perspectiva, né, a gente constrói essa relação, e também algumas boas práticas. Então, baseado, enfim, na nossa experiência de facilitação, de workshop, de aulas, a gente trouxe muito essa visão de dia a dia mesmo, o que dá certo, o que não dá. Show? Bom, e aí para começar falando, eu queria saber se alguém conhece esse termo chamado andragogia, se alguém já ouviu falar, já estudou sobre. Não? Não tem problema. Eu também fui conhecer depois que eu entrei na TOT, porque é um assunto muito pouco falado. A gente ouve muito sobre pedagogia, né? Pedagogia no sentido da pedagogia, ela é principalmente com foco no ensino de crianças. E quando a gente fala no ensino de adultos, a gente está falando no momento da vida diferente, né? A gente já tem convicções, a gente já tem muito mais experiência, a gente já tem, enfim, diversas questões ali que moldam o nosso processo de relacionamento com conhecimento, com saber. Então, a andragogia surge muito para entender como que o adulto aprende, como que o adulto se relaciona com o novo. E aí, é uma metodologia de aprendizagem, né, para adultos, principalmente propagada pelo Michael Coles, que é um teórico da área. Então, tudo que eu falar aqui dentro de andragogia vai estar dentro desse autor, tá? E ele propõe que o ensino, né, que a aprendizagem, ela parta de um papel mais ativo dos alunos e mais compreensivo dos facilitadores. Então, a gente tem na visão da pedagogia da escola, muito aquele lugar do professor lá na frente e o aluno sentadinho assistindo, quietinho, né, sem falar nada, e aí se fala, já foge a ordem, e se traz uma visão, né, pessoal, já às vezes está fugindo do assunto. E a andragogia propõe o contrário, propõe de fato a participação, que o conhecimento parta do aluno, né, de quem está na posição de aprendiz, mas que também
está na posição de ensinar, né? Ensinar dentro da experiência dele. E faz super sentido para o que a gente propõe aqui na TOD, porque apesar da gente estar ensinando tecnologia, programação, enfim, o que for para os estudantes, a gente também aprende muito com o que eles trazem para a gente, né? A nível de intercâmbio cultural, de diversidade. Então, a andragogia é uma metodologia de aprendizagem que a TOT utiliza nas nossas formações, tanto nas formações regulares, quanto também nas nossas ações, como os workshops, quanto as mentorias. A andragogia considera principalmente que a experiência ela é a fonte mais rica para a aprendizagem dos adultos. Então, tudo que você viveu até hoje te constrói, né? E não pode ser descartado na hora de você aprender um conteúdo novo. Então, para além disso, né, o que te motiva a aprender? Né? Quais são essas suas necessidades do dia a dia? Isso que você está aprendendo vai ter aplicação prática? Às vezes a aplicação ela não está tão clara assim. Às vezes o interesse daquele conteúdo para a pessoa não está tão bem esclarecido. Né? Então, a andragogia ela trabalha muito com esses porquês que fazem toda a diferença na hora de você aprender, né, um conteúdo novo. E aí, a andragogia, a partir do Michael Coles, trabalha com 6 princípios, que vocês podem, quem quiser saber mais, né, e ler mais, no livro Aprendizagem de Resultados. Esses princípios, né, são 6, eu trouxe aqui algumas perguntas norteadoras de cada um dos princípios. Em primeiro lugar, a necessidade de conhecer. Então, quando você aprende algo novo, você pensa, por que eu estou aprendendo isso? Por que você está me ensinando isso? É muito natural que você tente encaixar aquele conhecimento na sua vida. Tipo, como que esse conhecimento se relaciona com o meu dia a dia, com o meu trabalho, com as minhas ambições profissionais e pessoais? Em segundo lugar, é o autoconceito de aprendiz, que é como que eu posso sair desse lugar de aluno quietinho, ali sentado na cadeira, na frente do professor, calado o tempo inteiro, para de fato ser independente, ser dono do meu processo de aprendizagem, ser dono do meu conhecimento. Só um minutinho, gente. Tá medindo. Pronto, obrigada por esperar. Em seguida, como que eu posso utilizar as minhas experiências, né, de vida, as minhas experiências anteriores para poder conectar, né, isso que eu estou aprendendo, essa nova perspectiva, né, esse novo conteúdo, com o que eu trago hoje, né, enquanto indivíduo. É preciso também que haja uma noção de qual problema que eu vou resolver para aprender isso. Então, às vezes, você pode estar ali aprendendo um código, né, para a galera de tecnologia, um assunto muito abstrato, e você não sabe ainda na prática o que aquilo vai agilizar na sua vida. Quanto tempo você vai conseguir guardar? Quanto que aquilo vai te agilizar nos seus processos? Às vezes não fica muito bem esclarecido para o aprendiz daquele conteúdo. Então, um dos princípios da andragogia é isso ser muito bem evidenciado no começo. Além disso, a orientação para aprendizagem. Então, quando você aprende algo, você está aprendendo uma matéria só, ou você está ganhando uma habilidade, você está ganhando um pontinho ali nos seus skills, né? Você está evoluindo, você está crescendo. Então, é legal você pensar também sempre nessa ferramenta, né? Você não está aprendendo só uma matéria, um módulo, mas você está aprendendo um fazer, né? Você está aprendendo uma habilidade, não só um versionamento de código, mas você está aprendendo a criar um site, né? Você está vendo como você traz essa autonomia, né? Você traz uma independência para o ato de aprender e fazer algo. E, por fim, a motivação. Então, é muito importante que você entenda uma recompensa pessoal que você vai obter quando você aprende algo. Você nunca vai querer aprender nada se você acha que você não vai ganhar nada com aquilo, né? Aquele velho
vai cair na prova. É só isso, sabe? Quando a gente estuda algo só porque vai cair na prova, aquilo não mexe tanto com a gente, aquilo não fica tanto na gente. Tanto é que você faz a prova e você esquece. Então, a gente não está trabalhando a nossa motivação em entender aquele conteúdo, em encaixar aquele conteúdo na nossa vida em diante, né? Não só para a prova, mas para, de fato, crescimento pessoal e profissional. Então, esses são os 6 princípios, né, da andragogia, que falam muito dessa relação, né, do aluno com o conhecimento, com a aprendizagem. Alguém tem alguma pergunta? Enfim, tá tudo claro? Sim? Por mim, tudo claro, por enquanto. Tá, joia. E aí, aqui eu trago algumas técnicas e ferramentas que a gente sugere que vocês utilizem, partindo muito desses princípios, né, que eu comentei agora, e que colocam o estudante para se mexer, para se movimentar. Então, a gente sabe muito daquele formato de sala de aula, que você vai para a aula para saber a matéria, né, para aprender a matéria, e vai para casa para fazer o exercício. Na sala de aula invertida, que é uma das técnicas que a gente utiliza na nossa formação regular, é o contrário. O conteúdo, ele é estudado em casa. Então, por exemplo, na nossa formação, os alunos têm as aulas gravadas. Eles assistem e vão para a aula ao vivo para poder tirar dúvida e amarrar aquele conteúdo. Essa é a sala de aula invertida. O conteúdo é passado para casa e no momento ao vivo, na sala de aula, as atividades são feitas. Pode ser individualmente ou pode ser em conjunto. Sendo em conjunto, a gente entra numa outra técnica, que é a tutoria em pares. Então, coloca-se os pares, né? Pares, pessoas que estão naquele mesmo momento de aprendizagem, para executar um papel de professor um ao outro. Então, para aprender juntos, ensinando um ao outro, partindo desse ponto do conhecimento de se relacionar, né, face a face e fornecer instrução, prática e repetição um ao outro. Então, é aquela velha história, a gente aprende muito mais ensinando, né? E a tutoria em pares, ela trabalha muito nesse contexto. Dentro dessa técnica, aqui no Google Meet, tem uma ferramenta chamada sala temática. Como vocês trabalham com Teams, eu não sei se o Teams, acredito que tenha algo desse tipo, que é você dividir os participantes em salas. A gente gosta muito de fazer isso aqui para poder promover mais troca. Porque quando você está numa sala de 20 pessoas, são 20 pessoas, né? Se cada um for falar, vai ter que falar muito rápido, senão, né, vai ficar cansativo e longo. Mas se a gente faz 5 salas temáticas, são salas com 4 pessoas. E aí, aquele conhecimento em 4 pessoas, aquela troca, ela vai ser muito mais rica, né, se tiver dentro do contexto, né, do conteúdo. Então, a gente trabalha muito com esses 2 momentos. O momento da sala coletiva, com as 20 pessoas, digamos assim, e o momento das salas temáticas, onde a gente divide o pessoal, e aí eles têm as trocas, eles têm as atividades que eles podem fazer em conjunto. Fica, né, essa possibilidade para vocês, considerando também que vocês serão 5, né, facilitadores em cada workshop, é um bom gancho, porque aí cada facilitador pode ficar em uma das salas, né, fazendo alguma atividade. Então, geralmente, quando a gente tem muitos facilitadores, educadores, a gente deixa essa possibilidade das salas temáticas também como uma forma de trabalhar mais ali face a face, né, o conteúdo. Além disso, a gamificação, que não é mistério para ninguém, né? Hoje a gente tem vários aplicativos de aprendizagem que são gamificados. O Duolingo, tem uma galera que é viciada em Duolingo. Aprender inglês fica até em segundo plano, a ideia é você fazer ali a missão do dia. Então, a gamificação, ela chegou muito na aprendizagem, tem várias plataformas que fazem esse sistema de pontuar, né, de ter prêmios, né, enfim. É uma ferramenta bem legal, que também faz parte da andragogia, no sentido de você estimular, né, os jogos, né, e a motivação, principalmente, né, para o estudante, para o usuário. Aqui na TOT, a gente não trabalha com especificamente gamificação, mas a gente já teve ações em que a gente
premia, né, os mais bem avaliados nos cursos, mas não tem nada assim padronizado. Geralmente a gente utiliza de forma pontual. Então, por exemplo, esse estudante ele foi o mais bem avaliado. Aí a gente dá um prêmio, dá um cupom, dá alguma coisa assim. Isso motiva a galera, né, a participar. Eles adoram. A gente gosta muito de sorteio também, de fazer sorteio, porque isso trabalha a motivação da pessoa, né? Fica divertido, fica leve. Mas, enfim, fica aberto a sites, né, de jogos. Tem o Kahoot, que alguns professores utilizam. Não faz parte especificamente, né, da nossa ementa utilizar o Kahoot, mas a gente deixa como uma prática, né, sugerida. Se escreve assim, Kahoot. E, por fim, perguntas. Então, perguntas é você abrir a possibilidade de ouvir antes de falar. Então, de fato, você fazer questionamentos prévios, né, do conteúdo, entender a relação daquelas pessoas com o conteúdo que você está apresentando. Às vezes, a pessoa já tem até mais conhecimento do que você imagina. Em vez de sair da página 1, já pular para a página 2, para a página 3. Então, de fato ouvir, né, que a pessoa tem, qual é a relação dela com aquele conteúdo, antes de fato, sair explicando, sair ensinando. Beleza? Minha conexão melhorou, gente? Sim? Tá estável. Dá para entender. Ai, gente, não fala E isso pouco. Não, é só um segundinho já melhora e não perde contexto. Ai, que bom, que bom. Boa. Bom, dos nossos campos, né, de atuação. Como eu falei, os workshops e as mentorias. E aí, falando dos workshops, é um encontro, né, com o objetivo de aprendizagem de um tema e especificamente abordando técnicas, conceitos e atividades teóricas. E ali eu até esqueci de escrever, mas é teóricas e práticas, né? Então, o workshop ele tem muito esse viés de apresentar um conteúdo, mas também apresentar uma proposta de aplicação desse conteúdo, uma atividade prática, uma tarefa, algo ali para você trabalhar, né, a nível escrito, enfim, uma prática dentro daquilo que você está ensinando, que você está aprendendo. Então, esse é um conceito amplo de workshop. E ali, né, pode envolver atividades práticas, então, divisão em salas temáticas, né, como eu falei, atividades, quiz também do conteúdo. Esse site que eu falei agora, o Kahoot, ele é um ótimo site que elabora, né, quiz online. E a ideia é que o grupo de cada tema, então, tanto de empregabilidade quanto de tecnologia, deverão trabalhar em conjunto a respeito do tema em questão, dividindo tarefas, responsabilidades e atividades propostas. Um squad, aqui agora. E aí, cada um desse squad, a ideia é ter uma responsabilidade. Então, vocês podem dividir, enfim, entre si, a pesquisa do tema, a construção da apresentação. Não necessariamente os 5 precisam falar, então, se quiser focar ali na condução do workshop, 3 participantes, né, enfim, fiquem à vontade para definir ali a participação de cada um, né, como cada um se sentir confortável, tiver disponibilidade e interesse. Então, de fato, a ideia é vocês construírem algo em conjunto e apresentarem, né, para a comunidade esse tema e, em seguida, entrar nas mentorias, trabalhando na parte mais prática, mais humanizada, a troca a respeito desse assunto, que vocês vão estudar também, né? Então, pode ser que o tema que vocês vão facilitar não seja um tema, por exemplo, para o pessoal que vai falar sobre empregabilidade. O tema vencedor foi processos seletivos. Pode ser, né, que vocês estejam já há algum tempo sem estudar sobre o assunto, então vai ser um momento de revisitar esses assuntos, de entender como transmitir da melhor maneira possível, quais estão sendo as boas práticas do mercado, né? Porque esse setor de recrutamento e seleção sempre tem tendências, né? Sempre tem práticas, dicas, né? Que vão se atualizando, né? Uma coisa muito interessante, por exemplo, é a ferramenta Gulp. Recentemente, meio que viralizou
que a GUP não lê o PDF, o currículo em PDF. Isso é um conhecimento que nem todo mundo sabe, né? Então, você precisa estar ali consumindo, né, os conteúdos dentro dessa área de conhecimento que a GUP não lê o PDF. Então, às vezes, o Totter, ele pode estar submetendo o currículo dele em PDF e não está nem sendo lido pelo sistema da GUP, né? Então, essas práticas do mercado são legais também, de vocês estarem atualizados para poder, né, transmitir. Então, o processo de ensinar, novamente, é um processo de aprender. Então, agora, né, a partir de hoje, vocês vão entrar nessa fase de organização, de estudo do conteúdo, para, de fato, ali na segunda semana de julho, né, a partir do dia 10, apresentá-los para a nossa comunidade. Beleza? Alguma dúvida? Qual é o tempo do workshop? É 2 horas. Beleza. De 7 às 9, que é a nosso horário sugerido. Boa. E aí, falando das mentorias, eu ouvi da Isa e de mais alguém, não sei se foi do Roberto, que falou que participou de mentorias. Aí queria saber como é que foi esse processo de vocês, Isa, se quiser compartilhar. Legal. O meu foi individual e foi uma liderança que eu passei. Eu tive, quando eu cheguei, eu sempre trabalhei com e-commerce já há muito tempo, mas era uma empresa pequena, então eu não conhecia o mundo em si de e-commerce, o que tinham nas grandes empresas, área de produto, tudo isso para mim eu nem fazia ideia de que existia. E eu tive uma liderança por um período que ela vinha do mercado de grandes empresas e ele passou a me mentorar. Então, final do dia, 1 ou 2 vezes por semana, ele tirava 2 horas de uma sessão comigo, pós-trabalho, e aí ele me ensinou Excel, ele me ajudava com as dúvidas que eu tinha no dia a dia, ele me ajudava a simplificar, automatizar a forma como eu trabalhava, ele construiu comigo um plano de carreira junto, me deu dicas de carreira, se você estudar isso, se você tirar essa certificação, isso daqui vale a pena, isso daqui não vale a pena, me orientou demais, assim, esse processo. A gente ficou, acho que uns 6 meses durante toda essa mentoria que eu tive e me alavancou demais, assim, na minha carreira e me mostrou um mundo que eu não conhecia, um mundo que eu me apaixonei, que eu fui me desenvolvendo, atuando, sigo até hoje os ensinamentos dele, ainda hoje quando eu esbarro com alguma coisa eu falo, puta, acho que vou mandar uma mensagem para ele, para ver se ele pode me ajudar, e foi incrível, cara, ter tido essa oportunidade, assim, realmente para mim foi uma virada, assim, ter uma pessoa ali disponível junto, uma pessoa que é do mercado, uma pessoa que vai te dar uma visão, porque às vezes a nossa visão é muito limitada e a gente nem sabe que é limitada, né? A gente conhece uma coisa e a gente acha que é isso e que em todo lugar é assim. Então foi muito bacana, muito, muito importante para mim, por isso que eu acho que eu tenho até como uma obrigação retribuir isso, porque foi uma oportunidade que eu recebi, que eu tive e foi sensacional. Sim, a importância de ter alguém acreditando na gente, né? Ali apostando na gente é realmente maravilhoso. Com certeza. Mas alguém teve essa experiência de mentoria também? Foi mentorado ou já mentorou alguém? Eu já tive, mas eu não sei se eu cheguei a escrever alguma coisa lá no formulário, mas acho que sim, né? Mas dos dois lados da mesa, tá? Tanto o mentorado quanto o mentor. Eu já estou na minha função, no que eu faço aqui há uns bons 25 anos, tá? Então eu peguei assim um mercado em transformação, entendeu? Parte das empresas que eu passei saiu de uma mentoria, tá? Então eu falei assim, você quer ter uma formação X, então você tem que passar por essas experiências. Então foi dentro do meu mentor, digamos assim, né? Eu nem sei se na época o nome era mentor, tá? Entendeu? Na verdade era assim, nós éramos um grupo de pessoas e essa pessoa era responsável, né, por esse grupo e dali tem gente de tudo quanto é formação e etc, etc. E essas pessoas se tornaram o local desse hoje chamado mentor, né? Então eu tive a experiência dos dois lados. Acho que a principal parte que eu trouxe disso é
acho que a Isa falou, ampliar a vista. A pessoa não sabe, não consegue enxergar fora das suas funções diárias, não consegue, entendeu? Principalmente em áreas operacionais como a minha, entendeu? Então, muito curta, visão muito curta, né? E o dia a dia operacional realmente como é que se diz? Ofusca. Então, a pessoa, né, entra num horário muito regrado, né? Áreas operacionais têm horário muito regrado. As grandes mudanças que estão acontecendo no mundo aí de flexibilidade de horário, na hora operacional, não estão acontecendo. Então, você vê aqui, tá, a gente tem flexibilidade de horário, mas na área da operação, não. A pessoa continua chegando 7, 6, etc, saindo dos horários, porque são áreas que exigem muita presença da pessoa, né? Então, é aí que entra o Roberto, tá? Então, algumas pessoas que tanto eu ministrei, realmente mudaram totalmente. Eu tenho um exemplo claro na minha rede de amigos lá, que é o César. O César isso tem mais de 20 anos, tá? Já vieram vários Césares, mas o primeiro eu lembro dele, ele era um operador de empilhadeira, tá? E ele veio trabalhar na área de fretes e etc. Hoje está nos Estados Unidos. Então, o César ultrapassou todas as barreiras possíveis e imagináveis. Passou barreira da língua, barreira do conhecimento, escolas não tão boas. Então, assim, ele superou pelo simples fato de ampliar a visão. Então, quando eu coloquei lá a questão da oportunidade na frente do recrutador, acho que ali é a chave. É a chave total que a pessoa tem que mostrar a cabeça ampla. Eu acho que esse foi o grande toque que eu recebi. Mas você tem que ter algumas habilidades, né? Não é só falar que consegue chegar. Tem que ter algumas habilidades adquiridas. Então, mas essa foi a grande contribuição, né? Dizer que a pessoa é capaz. Né? É capaz caso você trilhe este caminho, né? E eu não tenho a regra de ouro, não. A gente não tem muito o elixir, não. A gente tem o caminho que 90% perseguiu. Aí, né? Acho que é importante isso, né? São conselhos e trilhas muito boas, né? Mas eu acho que a pessoa também acaba ganhando a própria autonomia, né? A pessoa mesmo acaba... Então, acho que colocar esse contraste na vista da pessoa, e ela é também uma mentoria. A pessoa, eu primeiro acredito nisso. Falou, não, é ok, ficou claro aqui para mim, mas eu tenho este caminho a ser ok. Né? É uma escolha. Eu acho que a grande coisa mesmo que foi despertada é a pessoa ter autonomia e conhecimento e informação suficiente para tomar decisão. Entendeu? Para tomar uma decisão. Principalmente aqui dentro da minha área onde eu atuo, que é uma área onde, falei para vocês, as grandes mudanças ainda não chegam aqui. Né? A gente ainda está nesse debate ainda, né? De flexibilização, de horários, home offices, de inteligência artificial ainda em operações. Então, ainda são coisas que vão chegar e quem se predispor vai se destacar, não tem a menor dúvida. Perfeito, Roberto. Acho que a ideia é a gente falar dessas tendências também, né? Exatamente. Tendências de você se diferenciar no mercado de trabalho. Exatamente. Muito obrigada. Leuhana, pode falar, você levantou a mão. Olá, vocês me escutam? Sim. Assim, como o Roberto falou, né, a pessoa tem que tem que aceitar também, né? Ter essa aceitação. Eu vejo muito, assim, eu não tive um mentor, não participei de uma mentoria, mas tive um professor na faculdade, na primeira faculdade que eu fiz, que desde o início, né, desde o segundo semestre, quando ele conheceu mais a turma, ele chegou para mim e falou: Alhana,
você tem um perfil de gestão. Você pode até iniciar na área de suporte do TI, mas o seu perfil é de gestão. Durante muitos anos, né, eu me formei em 2019, mas trabalho na TI desde o meu terceiro semestre da faculdade, ou seja, desde 2019, não, 17. 18. Em 2018, eu consegui uma vaga, né, na área de TI, consegui me engajar na área de TI, eu estava no terceiro semestre e consegui a vaga na área de suporte. E até o ano passado, eu não me sentia capaz de estudar ou ir atrás de aprender algo sobre gestão. Apesar de ter muitas atitudes de gestão, minha maneira de trabalhar, minha visão de equipe e tudo mais. Até que eu decidi fazer uma nova graduação, indo um pouco mais para a área de gestão, administração, que é processos gerenciais. Já estou indo para o meu terceiro semestre, né? E a partir dessa segunda graduação, eu consegui uma oportunidade na empresa que eu já trabalhava, né, na VOC. Eu comecei na VOC como suporte pleno e recentemente fui para essa área de analista de informações, né, e vi muito isso, sabe, da aceitação. Você precisa aceitar, não é o conselho, mas é a história de alguém que já viveu e já passou coisas que você não passou, mas vai passar, né? Situações parecidas. Você vê aquilo como um ensinamento de vida, de aceitar mesmo, aceitar a informação que aquela pessoa está lhe dando de bom grado, né? Como o pessoal, aqui em Fortaleza o pessoal tem aquela coisa de se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava de graça, né? Mas eu acho assim que todo conselho construtivo, aquilo que vai lhe trazer uma visão diferente, uma amplitude no seu pensamento, todo esse tipo de conselho é válido. E é o que eu sempre falo para o meu esposo, falo para minha filha, falo para colegas de trabalho, para amigos, tudo isso. Você tem que aceitar o que aquela pessoa, que às vezes nem sabe da sua vida, nem sabe o que você passou, dos santos que você teve que cobrir, né, dos sapos que você teve que engolir, mas ela está de bom grado, lhe mostrando, lhe dando um conselho, lhe dando um toque, assim, ó, estuda isso, lê aquele livro, pesquisa sobre isso, por que você não vê sobre essa faculdade, sobre esse curso? Por que você não usa essa aplicação para melhorar o seu trabalho? É muito mesmo dessa aceitação, você aceitar o que aquele outro tem para te ensinar, porque eu sempre falo, a gente tem o resto da vida, o resto da nossa vida, a gente sempre tem algo para aprender e sempre tem algo para ensinar. Isso sempre vai existir. Então, assim, participar desse programa, para mim, vai ser realmente uma amplitude de visão, né? Até por projetos que eu decidi, de um ano para cá, eu decidi, até por algumas experiências que eu tive em casa, eu decidi dividir o que eu passei, as dificuldades que eu tive, dividir com os outros e dar essa amplitude para os outros, sem que eles precisem passar pelo mesmo que eu passei. Mas dar essa visão, dar esse norte, né? Então é isso. Ana, pela contribuição. Eu acho que é realmente muito potente quando a gente conecta pessoas que já passaram, né,
dificuldades, promoções também, né? Não só por dificuldades, mas também por conquistas, né? E escutar e compartilhar e aprender é realmente muito potente. E é uma troca. Eu acho que à medida que vocês também vão trazer essa perspectiva de vocês enquanto profissionais, o outro lado também, os TOTRs também vão ter, né, perspectivas de trajetória profissional, de conquistas, de barreiras, de desafios. E pode ser que vocês estejam, né, até no mesmo momento, né, profissional, assim, no sentido de pode ser que sejam pessoas também que tenham um ensino superior, né, pode ser que sejam pessoas que já tenham uma experiência profissional. Então, vai ser realmente uma possibilidade de você trocar, de você compartilhar, assim, suas experiências, mas também de ouvir, né, o outro lado, ouvir a outra trajetória, as outras perspectivas, né, e, enfim, a partir disso, construir algo juntos, né, que vai ser único de cada grupo. Então, acho que a magia da mentoria é essa, assim, nunca vai ter um grupo que vai ser igual ao outro, porque vocês são diferentes entre vocês e eles são diferentes entre eles, então cada grupo vai, de fato, construir algo muito único, né, e particular. Isa, pode falar. Bom, se der tempo ainda de eu contribuir, mas eu fiquei ouvindo as falas do Rô e da Leohana, e o Rô falou bastante de saber que você é capaz, de mostrar que você é capaz, e até complementando o que a Ju comentou agora, possivelmente a gente pega um grupo que já tem uma trajetória profissional, o cara já pode ter passado por um ensino superior, ele já entende ali do que ele está fazendo, mas aí me gerou um questionamento, assim, do público que a gente, não questionamento, né, uma reflexão do público que a gente está lidando. Imagina você chegar refugiado de um país diferente, você chega num país diferente, numa cultura diferente, com um clima diferente, com uma língua diferente, tudo diferente. Eu acho que até para além de hard skills, soft skills, é um ponto de acolhimento, de mercado também, e de que aqui também vai dar certo, aqui também você é capaz, você foi capaz lá e é capaz aqui também. Acho que isso também vai ser um ponto super importante, né, da gente talvez demonstrar isso nas mentorias e acolher dessa forma, porque deve ser uma barra, assim, puta, não imagino como é estar nessa situação, mas com certeza a gente tem umas barreiras que é preciso vencer também, né? Com certeza. E essa percepção, né, de aqui também vai dar certo, eles têm muito da TOT, de ser um lugar que está apostando neles, assim, que está realmente abrindo, né, uma possibilidade, uma janela ali de oportunidade. Então, é algo que a gente tem muito construído, assim, entre nós e, enfim, vai ser uma extensão, com certeza, nos workshops que vocês vão fornecer e nas mentorias também. Sim. Leohana, quer falar? Não? Ah, esqueceu de abaixar. Não baixei. Ah, boa. Obrigada. Bom, gente, então, seguindo, muito obrigada, assim, por compartilharem as experiências de mentorias com vocês, as percepções que vocês têm também sobre essa técnica, né, sobre essa ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. Roberto, pode falar. Nessa esteira aqui, né, sobre o conteúdo, forma, o TOTRs, etc., né, isso que a Isa falou, a cultura, né, como é que é isso? Entendeu? Por exemplo, eu vi lá que a gente tem 2 trilhas, né, tecnologia e o empregabilidade, tá certo? Totalmente envolvidas na cultura brasileira, entendeu? Então, assim, como é que funciona isso, né? Então, aí eu vi lá, não tinha idade. Eu não sei como é que está a faixa etária da turma, né? Entendeu? Do pessoal, né? Tanto mulher quanto homem, etc. Mas isso pode dar um norte total para o assunto, né? Porque você falou que tem muito latino-americano, mas a gente já sabe que, como nós temos a nossa língua portuguesa, distanciou a gente muito do latino, né? Os norte-americanos chamam a gente de latino, não somos latino, né? Então, assim, e para o mundo não é português. Então, como é que é isso? Me fala um pouquinho dessa experiência da coisa da cultura, entendeu? Perfeito.
Perfeito, eu acho muito bem colocado, assim, porque são duas trilhas, de fato, em que vocês vão trazer percepções do mercado de trabalho brasileiro. E é exatamente isso que a gente quer, porque eles vão trabalhar em empresas brasileiras. Então, eu acho que é muito importante que, de fato, seja tratado o que está em jogo aqui, o que está em jogo aqui hoje, né? Então, é interessante que você traga essa percepção do setor, né, que você atua, do mercado de trabalho brasileiro, porque é nosso interesse, claro, que eles trabalhem em empresas brasileiras, né? Então, por exemplo, todos os nossos cursos, toda a nossa comunicação com os TOTRs são em português, porque a gente prioriza esse recorte, né, do idioma português, da cultura do setor, né, de mercado brasileiro. Então, esse é o nosso recorte. Eu tá? tive uma experiência bem legal que eu queria mencionar para não deixar esquecer. Num dado período da minha carreira, eu estava exatamente num momento onde eu tinha que contratar muita gente, né? Isso num polo de logística aqui em São Paulo, tá? E eu recebi, assim, de uma agência, muitos currículos de imigrantes, muitos. Da Guiana Francesa, africanos e etc. Bom, essas pessoas chegavam aqui 3 línguas, chegavam formados, mas dispostos a trabalhar em primeiros staffs iniciais e eu falei assim, não tem como eu te contar, porque assim, uma cultural, é exatamente a barreira cultural. Como é que eu vou colocar um torneiro mecânico formado entre uma pessoa que sequer sabe ainda escrever aqui no Brasil, né? Que é a média, né? Da equipe que a gente tinha e que ainda tá? Ainda é hoje. Pode ser que aqui a VOC não, mas no mercado ainda é isso. Então, isso eu estou bem curioso, tá? Espero que a gente até trilhe isso, né? Porque, ok, pode ser que essa pessoa que chegou nessa agência não passou por uma TOT, certo? Então ela veio, foi jogada aqui, sei lá como. Então, mas o choque que eu falei, como é que vai fazer agora? Então, quando você mostrou ali que 50% já estão formados, é exatamente isso que eu encontrei. Eu encontrava assim, falei, bom, francês e inglês. Francês, tá bom, como é que eu vou fazer? Então, foi difícil, né? Eu voltei para o RH da empresa, uma gigantesca multinacional, falei, olha, a gente tem um grande mercado aqui, mas nós temos que nos preparar para recebê-los. Na verdade, não é nem eles, é nós que temos que preparar, porque ele fala mal português, então como é que o meu coordenador não sabe falar direito, nem português em alguma situação. Então, assim, ou seja, e agora? Então, esse foi um exemplo claro, real, que aconteceu na operação das Casas Bahias, né? E depois aconteceu na operação da Samsung. Hoje, se você for hoje na área de 600 funcionários, eu acho que 70 são pessoas migrantes, entendeu? Mas que há um tempo atrás foram rejeitados porque a própria empresa não sabia como abraçar a gente com essa qualificação, né? É diferente, né? Você ter como é que é mesmo? Eu tinha uma pessoa lá que era, eu até lembro hoje, ele era biomédico. Biomédico, você vai carregar caixa. Então, não. Então, a gente se deparou com isso. Perfeito, Roberto. Acho que você exemplificou assim perfeitamente o que a gente encontra hoje no mercado aqui da TOT, né? Recebendo pessoas refugiadas e imigrantes que têm sim qualificação, então quebrando esse estigma, né, de que pessoas migrantes e refugiadas não são qualificadas, a gente mostra que sim são, né, que podem contribuir com diversos setores da empresa. Eu acho que o que falta realmente uma qualificação para o mercado de trabalho brasileiro, tanto no sentido profissional, né? Então, a TOT ela entra nesse viés, né, da capacitação técnica, né, oferecendo cursos de tecnologia, né, de letramento digital, né,
quanto também na perspectiva da cultura, né, do mercado de trabalho, do setor de empregabilidade, de currículo, de LinkedIn. Então, tem todo um certo e um errado ali no jogo, né, de como conseguir um emprego, que não é fácil para ninguém aprender, ainda mais não sendo brasileiro. Né? Então, a gente também olha muito para essas práticas de como se apresentar, de postura, de como chegar numa entrevista, de como falar de você, de como falar da sua trajetória. Então, a gente preza muito esses dois viés, assim, o trabalho que a TOT procura, né, promover aqui no mercado de trabalho brasileiro, né? Então, assim, seu exemplo foi perfeito, realmente, porque eu acho que quando a gente olha para a colocação em emprego digno, a gente está justamente atuando aí, para que pessoas que têm, né, não atuem, né, em subempregos, não atuem em empregos no qual elas, né, que não está compatível com a trajetória delas, né? Então, por exemplo, posso citar um caso que me vem agora na cabeça de um estudante que é formado em medicina, Xavier, que veio da Venezuela e estava desempregado aqui. Ele tinha um negócio de confeitaria, ele fazia bolos, doces, mas não estava trabalhando como médico. Né? E aí ele fez o curso da TOT, o projeto junto com o Albert Einstein, que é, né, um hospital de São Paulo, e o curso era de análise de dados. E aí ele conseguiu se recolocar no mercado de trabalho com todo esse background dele na medicina, né, da saúde, mas agora na área de dados. E hoje ele trabalha com um volume altíssimo de dados, enfim, coisas biomédicas, bioquímicas, dentro do Hospital Albert Einstein. Então, a gente conseguiu, de fato, traduzir... Achar o lugar dele. Achar o lugar dele, exatamente. Né? Não mais como médico, mas ainda como... e dentro do conhecimento que ele tem, mas agora requalificado, né? E enfim, finalmente inserido, né, no mercado. Perfeito. Então, eu acho que a nossa saída é por aí, assim, é por esse caminho. Tá bom? Muito obrigada pela contribuição. Gente, eu vou avançar para a gente conseguir falar aqui sobre todos os pontos, né, preparados, mas no final tem uma lacuna de dúvidas também, tá bom? Então, pelo que a gente estava falando, né, da importância da mentoria, acho que isso só valida realmente o quanto que essa iniciativa de incluir as mentorias no nosso programa é muito valioso. E tá medindo agora aqui. Só um minutinho. Boa, gente, obrigada por aguardarem. Então, realmente, só aponto o quanto que é valioso, né, essa nossa parte do programa. E reforçando, as mentorias podem ser individuais ou em grupo, tá? Fica, de fato, a critério de vocês. E devem ser sempre focadas em resolução de problemas e incentivando a busca de novos aprendizados. Então, a melhor maneira de vocês aproveitarem esses encontros é compartilhando atividades, tarefas, atividades que conectem os encontros, né? Então, vocês podem, no começo, fazer um plano ali de encontros. Olha, no primeiro, no segundo e no terceiro encontro, trabalhar em cima desse assunto. Cada um dos encontros a gente tem essas atividades. E isso tudo, toda essa organização fica a critério do mentor, tá? Para vocês construírem da melhor forma possível. Então, no primeiro encontro, vocês já podem se conhecer, né? E mapear as atividades para o segundo e para o terceiro. Beleza? A ideia, de fato, é que vocês finalizem sempre com alguma atividade que conecte e que chame já para o próximo, para que no próximo vocês já iniciem, né, retomando essas atividades, enfim, dentro do que for fazer sentido ali para o grupo. Bom, e aí falando agora de papéis e responsabilidades, a gente divide em dois, né, que são as duas atuações que vocês vão ter.
do primeiro momento facilitador. A principal responsabilidade é conduzir o encontro, mediando o conhecimento e as interações em relação a um objetivo comum de aprendizagem. Então, eu sugiro que quando vocês forem construir o workshop, vocês façam um objetivo, né? Vocês quebrem objetivos. Então, o que as pessoas precisam sair daquele encontro sabendo, o que a gente deseja pontuar, o que a gente deseja esclarecer. Então, é muito interessante que isso seja muito bem definido. A gente tem alguns materiais aqui de plano de aula. Se for o caso, a gente consegue passar para vocês, poderem se organizar, tá? É opcional, não é uma entrega, né, que vocês precisam fazer. É, de fato, realmente só como um recurso, né, a ajudar. Além disso, responsabilidades, participação no treinamento. Então, muito obrigada, né, por estarem aqui hoje participando. Desenvolvimento dos conteúdos a serem apresentados no workshop em conjunto com a sua equipe. Então, mais uma vez, reforçando a importância de vocês se juntarem nos próximos dias, né, nas próximas 2 semanas, para já no dia 10 e 11 estarem já com os materiais prontos, tudo certinho. Tá? É claro que eu vou estar à disposição, Maria Júlia também, durante todo esse período. Então, se vocês quiserem algum help, a gente faz uma videochamada, a gente conversa, enfim, a gente conversa também por telefone, né? O que for possível e melhor para vocês construírem algo, estamos aqui, tá? E, por fim, a condução e a participação no workshop, que é, de fato, colocar a mão na massa, né? Então, isso também é uma responsabilidade do facilitador. Agora, falando da pessoa mentora, agendar e conduzir o encontro, instigando e compartilhando seu conhecimento e experiência a respeito do tema, visando um objetivo em comum. Então, a importância dos objetivos, né, de você ter muito bem traçado aquele trabalho que você quer fazer, né? E a responsabilidade do agendamento é do mentor. Então, a gente sugere que vocês façam, se vocês optarem em fazer em grupo, né, a mentoria, que vocês façam um grupo no WhatsApp, algo assim, para poder entender o melhor momento ali para todo mundo. E essa iniciativa, a gente pede que parta de vocês, né, do mentor, porque às vezes o Totter pode ficar um pouco ressabiado, né, de entrar em contato, de pedir uma agenda, então a gente sempre pede e solicita que seja do mentor, tá? A responsabilidade é participar no treinamento, mais uma vez, levantamento e planejamento dos pontos a serem abordados nas mentorias. Então, toda a organização dos encontros também é responsabilidade dos mentores. Agendamento dos encontros, né, o contato com os estudantes e a gestão das atividades, entregas e prazos. Reforçando, cada encontro tem tempo de sugestão, né, da mentoria, muito aberto. Tá? Então, se vocês forem fazer um encontro com 3 pessoas, vai ser provavelmente um encontro ali de umas 2 horas, tá? Se for um encontro individual, a gente sugere que tenha entre 30 a 1h30, no máximo, tá, gente? Então, é importante definir esse tempo também com o estudante. A gente aqui não está definindo, porque fica a critério de vocês se vocês vão fazer em grupo ou individual. Mas existem esses tempos sugeridos que são de 30 a 1h30 para encontro individual e de até 2 horas para encontro coletivo. Além disso, a gente vai enviar um guia de voluntariado e todas essas informações de sugestão vão estar lá no guia. Então, vai ser um material que vocês vão ler, que vai condensar tudo que a gente está falando aqui hoje, e aí qualquer dúvida também, mais uma vez, a gente conversa. Mas lá no material vai ter essas sugestões, tá? Pode falar, Roberto. Coisa rápida, essas pessoas estão aptas a trabalhar no mercado brasileiro, eu digo, estão com carteira de trabalho, o regime de trabalho, estão todas aptas, digamos assim, né? Sim. Tá, perfeito. Sim, toda a documentação, né, em dia, então CPF, RNE, né, que são as principais documentações, carteira de trabalho também, enfim, é completamente apto. Perfeito, tá bom. Tá? Obrigado. Boa. Gente, então agora a gente está entrando na reta final do nosso encontro, onde eu vou falar das principais boas práticas que a gente levantou, né, nesse tempo de ações aqui na TOT e de aulas também. A gente sempre sugere que vocês iniciem os encontros com um quebra-gelo ou uma pergunta norteadora. O que é um quebra-gelo? É basicamente você ter uma ação de descontração,
Então, você puxar um assunto, você ter uma atividade de sensibilização do conteúdo. A gente preparou também, nesse guia de voluntariado, alguns links de sugestão de quebra-gelos, de atividades, para vocês poderem estudar. Não é nada muito complexo, é só realmente para você fazer a galera se mexer um pouquinho, dar uma risada, deixar as coisas mais descontraídas, né? Porque eu acho que faz parte da andragogia também. O adulto, ele gosta de aprender em ambientes flexíveis, dinâmicos. A gente gosta de se sentir confortável, né? Com aquele grupo de pessoas. Então, é legal sempre no começo ter ali uma conversa ou uma atividade para o pessoal se mexer um pouco, né? Esquentar um pouco a sala. E aí ele pode ser feito através de referências externas, então a gente gosta muito de trazer referências de filme, série, situações reais, cases de sucesso, GIFs também, a gente gosta de colocar GIF nas apresentações para eles. Tem muita gente na comunidade que saca de referência geek, então o pessoal gamer, pessoal de filmes, isso tudo sempre é muito bem-vindo assim, para contextualizar. Além disso, é importante que sempre se relacione com o tema da aula, né, a aplicabilidade e principalmente com a rotina no mercado de trabalho, seja, né, o quebra-gelo ou a pergunta norteadora. E o que seria essa pergunta norteadora? Basicamente é uma questão inicial, assim, né, que eu acho que vocês podem trazer como um pontapé, né, para falar do assunto. E aí, se for possível, também retomar no final, né? Então, feita aquela pergunta, aquela indagação no começo, eu acho que a ideia é você construir um caminho que busque apresentar respostas ou até mesmo novas perguntas, né? Porque eu acho que pergunta é sempre bem-vindo, né? Para a gente se instigar e continuar estudando. Mas é legal sempre ter esse fechamento, né? Sobre o assunto, seja no workshop, como também na mentoria. Bom, a gente pede que o espaço ele seja seguro, e aí o que a gente está falando em relação a isso? Comunicação não violenta, né? Então, você sempre agradecer pela contribuição, você sempre dar boas-vindas ao pessoal, você sempre se mostrar aberto ao diálogo, à dúvida, ter uma perspectiva humanizada, empática, né, em relação ao que a pessoa está trazendo, a contribuição que ela está trazendo, e promover esse ambiente acolhedor, né? E caso alguém erre, caso alguém fale alguma coisa que desvia ali do assunto, sempre estimular realmente, agradecer, né, a contribuição, estimular sempre a aprendizagem e aceitação, né, do erro. A gente pede também que os colaboradores, os facilitadores, sempre falem de forma mais pausada. Por quê? São pessoas que estão ainda aprendendo português. Então, a gente pede para prestar muita atenção na oratória, né? Então, falar pausadamente, falar um pouco mais alto, né? De forma mais clara, pronunciando bem as sílabas, as palavras. Isso tudo vai ajudar e auxiliar muito na compreensão do assunto dos estudantes, beleza? Como eu falei, eles falam português, sim, a nível intermediário, mas a gente tem vários níveis, né, desses falantes, né? Tem uma galera que vocês vão pensar assim, gente, tá no Brasil há quantos anos, assim, que fala muito bem, parece que nasceu aqui. Mas tem outras pessoas que estão aqui há menos tempo, há menos de um ano, então ainda estão desenvolvendo. Então, é legal a gente nivelar para todos essa comunicação. E vamos combinar que, no geral, né, na vida, trabalhar nossa oratória é sempre muito bom. Então, não só falando com migrantes e refugiados, a gente ter uma boa pronúncia das palavras é sempre bem-vindo. A gente pede também para evitar gírias, então, sei lá, falar alguma expressão popular, assim, muito, muito brasileira, sem explicar o contexto, né? Pode falar, mas sempre explicando, para o negócio não ficar ali meio solto, né? Então, sempre explicar o significado da gíria. Eles mesmos trazem, eu já aprendi várias coisas venezuelanas também, expressões venezuelanas. Eles gostam, porque às vezes eles entram numa de falar em espanhol entre eles. Aí a gente tem que falar assim, pessoal, em português, porque como eu falei, tem muito venezuelano aqui, então eles se sentem muito à vontade para conversar assim diante ali dos significados, né, que eles compartilham.
E aí a gente sempre faz questão que todo mundo esteja ciente, porque não tem só venezuelano, tem gente de vários países, então todo mundo tem que entender o que está sendo dito, tá? E por fim, a gente pede também que seja evitado perguntas sobre o processo de migração. Então, por exemplo, por que você escolheu vir para o Brasil? Mas você veio fazer o que aqui? Sabe, eu acho que é melhor a gente reservar essas perguntas para quando, de fato, realmente for o momento da pessoa falar, se a pessoa querer falar. Então, a gente pede que não seja abordado esses tipos de pergunta, porque são temas sensíveis, que podem ser assuntos delicados, e eu acho que o principal ponto aqui é a gente trabalhar mercado de trabalho, né? Brasileiro, tecnologia, empregabilidade, então sempre assuntos do ponto de vista profissional. A gente reserva esses assuntos mais pessoais quando a gente já tem mais intimidade com a pessoa, então num segundo momento, tá bom? Gente, agora sim, falando sobre os próximos passos, recapitulando tudo que a gente falou aqui hoje, a gente preparou um grupo do WhatsApp para que vocês possam ingressar. Eu juro que não vai ter spam, conteúdos, assuntos muito importantes da gente tratar. Então, se vocês puderem entrar, por favor, o link, eu vou mandar esse material por e-mail, vou mandar o link também no grupo. Nós preparamos um questionário da avaliação do encontro, então peço, por favor, que vocês respondam, porque para a gente é muito importante que esteja fazendo sentido, que vocês estejam gostando desse formato, dessas propostas. Então, sejam sinceros, por favor, que vai ser muito, muito útil para o nosso trabalho, enfim, para os próximos projetos. Agendamento dos encontros em elaborar o material do workshop. Então, peço, por favor, atenção à agenda. Hoje é dia 26 de junho. A gente reservou o dia 10 e o dia 11 de julho para os workshops. Então, a gente tem ali uma janela de dias úteis e de dias corridos em torno de 2 semanas. É um tempo confortável para vocês se juntarem, conversarem, organizarem aquilo que vocês desejam tratar. E vai ser legal se vocês vão se conhecer mais também, né? Eu gostei muito de saber que vocês não trabalham no dia a dia, então vocês vão poder se aproximar, né, com pessoas que vocês não têm muito contato. Eu achei isso muito interessante. Espero que seja bacana essa experiência para vocês. Aí sim a gente vai entrar na fase dos workshops, então o dia, né, em ciclo da facilitação, em seguida a divulgação dos mentorados, para cada um dos mentores. Isso tudo a gente vai fazer do lado de cá, a gente vai rodar com o pessoal, os tóteros interesse, né, quem tem interesse, e os participantes obrigatoriamente vão ter que ter participado dos workshops, tá? Então não vai ter ninguém que não foi no workshop que você deu. Então isso vai ser um pré-requisito. E por fim, o agendamento das mentorias. E aí sim vocês vão ter a fase inicial da mentoria, entrar em contato com eles e começar esse trabalho mais íntimo, né, de troca, de aprendizagem. Show? Gente, mais alguma pergunta? Enfim, alguma coisa não ficou clara? Fiquem super à vontade. Tudo certo? Por mim, tudo bem. Maravilha. Eu tenho uma dúvida. O material que nós vamos construir para servir de apoio na nossa apresentação, né? 24, 25, 26. Vocês não vão querer ver. A gente, se vocês quiserem compartilhar para a gente poder validar, fiquem super à vontade. Isso não é um requisito obrigatório, tá? Então vocês não precisam submeter para a gente avaliar. A gente confia plenamente que vocês vão construir um material com muito cuidado, muito zelo. Então, assim, fiquem super à vontade. Se vocês quiserem mandar para mim, para Maria Júlia, perfeito, maravilha, vai ser um prazer a gente poder ver previamente, tá? Mas fica aberto. Tá bom. A minha dúvida então todo mundo que está no grupo de carreira, por exemplo, vai fazer um material de carreira junto, o workshop também é junto, é isso, né? Exatamente. Como está lá na apresentação, está dividido em grupos.
Então, a ideia é que vocês... É o mesmo material, né? Certo? É uma apresentação. Perfeito. Então, o pessoal aqui da preparação para entrevistas de emprego vai construir juntos um material. E o de uso de ferramentas de IA, então, outro material. Quando a gente preencheu o formulário, eu achei que a gente estava selecionando o tema que a gente teria que construir a apresentação em cima. Aí me gera uma dúvida, porque eu não sei quanto de propriedade para falar de IA e conhecimento eu tenho, não é minha área. Eu tinha ido em Design Thinking. Uhum. Mas você usa o ChatGPT no seu dia a dia? Sim, pra caramba, o dia inteiro. É mais nessa linha que a gente vai falar, de usabilidade no dia a dia. E a teoria, Isa, eu já tenho até algumas coisas prontas da minha pedra, que eu tive que fazer então, um roadmap de IA. A gente consegue ali trazer um conceito também e aplicabilidade depois você também já colabora junto. Mas também fico pensando, você tinha falado, né, Ju, pode colocar conteúdo se quiser na apresentação, né? E acho que, por exemplo, dá para fazer coisas sem fugir também, né? Que nem a Isa falando de Design Thinking. Isso, é. Dá para colocar. Sim, não focado nisso, mas a gente vai contribuindo. Exatamente, gente. Eu acho que assim, os temas eles não se esgotam ali. Eu acho que por mais que... Porque por votação, esse ganhou, né? Mas eu acho que você pode super trazer a sua perspectiva do dia a dia de Design Thinking, sabe? Até mesmo numa aplicação de como usar a IA para isso. E, mais uma vez, o conteúdo, gente, ele é iniciante. Então, assim, não é nada muito elaborado, sabe? Eu acho que realmente apresentar a inteligência artificial, o conceito de IA, algumas ferramentas de IA. Então, o ChatGPT, eu acho que é a maior delas, né? Muito super falada, gratuita. Então, assim, sabe? Mergulha nisso, que vai ser muito, muito valioso. As aplicações dela no dia a dia, como auxilia nos processos que a gente faz. Ah, tá, beleza. Perfeito. É que eu falei, puta, se eu for ter que entrar em técnico, aí eu já tava pensando mesmo, a Samira que vai salvar. Não, a gente monta uma coisa bem, multidisciplinar. Fechou. Não, mas desculpa, pode. Não, pode falar, Roberto. Então, que eu ia falar do outro match. Na verdade, está conectado as coisas, né? Porque, assim, empregabilidade. Quem é que busca o emprego? Quem é que indica o emprego? A mecânica, é o site, é a tecnologia. Então, assim, pode ser que até no meu documento vai estar assim, faça a mentoria com o pessoal de tecnologia também. Você não deixa de passar por lá, porque é importantíssimo, entendeu? Mas está tudo conectado. Tem a questão também da preparação, né? Que cursos gratuitos. Exato, interessante. Pelo menos, na época de faculdade, eu fiz muitos cursos gratuitos que meus próprios professores indicaram. Cursos com certificado que a pessoa vai olhar, é só 20 horas, mas vale, porque você parou aquele momento, você se dedicou, você fez aquele curso de 20 horas, 4 horas. Tudo isso vai juntando e já é uma experiência, já é uma coisa que, para empregabilidade, isso tudo vale a pena. Vai lá, Oscar. Não, inclusive o match que eu estava fazendo era do tema que a Leohana tinha falado no início, que ela tem um projeto para fazer sobre segurança na internet. Eu acho que também tem tanto a ver com AI quanto com preparação para entrevista, porque acho que a entrevista passa muito sobre, ainda mais para casos de imigrantes, sobre você buscar vagas, e justamente acho que tem muita coisa. Palavras-chave, entendeu? Então, assim, tá tudo conectado. E tem a ver com segurança também, por exemplo, sites que dados, você né? usa. Nossa, eu já tive muito amigo que caiu em golpe de vaga, tanto assim, antes de ser contratado, e inclusive depois de contratado, foi contratado, PJ, né, claro, mas aí caiu em golpe, assim, nunca recebeu o salário que prometeram, e a empresa não era aquilo que estava pensando. Então, acho que tudo é bem... Acho que cada tema, né, dá para a gente colocar um pouquinho da nossa especialidade. Muito legal. E aí tem outro comentário que eu queria fazer, é que tem 4 pessoas que não conseguiram estar hoje, tá? Elas justificaram o porquê, mas elas fazem parte do programa, elas vão ver o treinamento gravado, que é a Camila, a Marta, a Tayane está no DI também, né? A Camila, a Marta e a Cíntia.
elas não estavam nem trabalhando hoje à tarde, então elas vão ver gravado e aí fazer parte do grupo do WhatsApp e desenvolver com vocês, tudo bem? Beleza, Show. maravilha, Oscar. Obrigada pelo alinhamento. Gente, isso que vocês falaram é muito rico. Vocês podem, inclusive, incluir, já que o tema do IA é tão quente assim, né? Tão tendência, tão valioso, tão relevante, pode trazer também para preparação para entrevistas de emprego. Então, Sim, pode ser. exatamente, não tem como pular essa etapa, porque Sim. Hoje é parte. Sim, Hoje exatamente. ninguém mais entrega currículo na empresa, o cara ele entrega no site, então assim, ele tem que ter essa habilidade, não tem jeito, a gente vai ter que mencionar sim. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu queria, por fim, que a gente registrasse nosso encontro. Então, se vocês puderem